Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o nosso Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. E que nós possamos estar conectados todos com essa energia boa, que é a energia de Jesus, que nos fortalece, que nos mostra o real caminho que nós temos que prosseguir. Para iniciar, vou pedir para a nossa amiga Analice projetar o Evangelho, que é a realeza de Jesus, e o nosso amigo Júlio irá fazer a leitura para nós. A realeza de Jesus. Que o reino de Jesus não é deste mundo, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a conferida pela coroa real. A primeira é imperecível, enquanto a outra é joguete das vicissitudes. Aquela é sempre abençoada pelas gerações futuras, ao passo que a outra, muitas vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral continua governando, sobretudo após a morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados da terra? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Obrigada, Analice, obrigada, Júlio. Agora nós vamos chamar a nossa amiga Iraídes, que irá fazer a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Iraídes. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Convidando meus irmãos queridos a fecharmos os olhos, agradecer esse dia, né, que está encerrando, com essa noite memorável. Senhor Jesus, nós te louvamos a presença amiga desses benfeitores, companheiros da casa. Sê conosco, Jesus, abençoando nossos lares, nossos corações, nos renovando a esperança, nos incitando à paz, à paciência do dia a dia, ao estudo, à dor, à persistência no trabalho edificante. Senhor, que a sua luz divina esteja nos mostrar os caminhos pela senda do bem, embora tão pouco podemos fazer, mas que possamos fazer esse pouco em favor dos irmãos. E agora, nesse momento em prece, eu te rogo que alcance meus irmãos que mais necessitam, os mais tristes, os mais abandonados e os sofredores de toda sorte. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, nosso Pai. Obrigada, Mãe Maria Santíssima. E assim. Obrigada, Iraídes. E agora nós vamos chamar a nossa amiga Doroti, companheira lá de trabalho no nosso centro, né, no Centro Espírita Esperança e Fé. Trabalhamos juntos na evangelização, né, Doroti? E hoje, graças a Deus, a Doroti está aqui conosco, aceitou o convite para fazer o comentário da noite. Hoje a Doroti vai falar sobre a realeza de Jesus. Seja bem-vinda, Doroti. Eu peço a todos que agora fechem os seus áudios, só a Doroti ficará com seu áudio ligado.
Seja bem-vinda, Doroti. Obrigada, Tânia. Primeiro, eu quero agradecer muito o convite que me foi feito, né? E lembrar, Tânia, que o tema dessa nossa reunião hoje, ela já tinha sido proposta a mim antes da pandemia. Eu fui a última, né, quer dizer, a primeira a ser cortada pela pandemia. Eu ia fazer no sábado, na quarta-feira foi fechado todos os centros. Então, ficou, e já estava preparada, vamos dizer assim, esse estudo, né, sobre a realeza de Jesus. Então, ficou fácil, rápido, né? Agradeço muito, viu, a oportunidade de trabalho que você me deu, tá? E nisso vamos falar sobre Jesus, que é a melhor coisa a se falar, né? Quando nós falamos em reino, em rei, nós sempre temos em nossas mentes um lugar, né? Uma temporalidade, alguma coisa. Quando falamos em rainha Elizabeth, por exemplo, nós automaticamente pensamos na Inglaterra. Quando falamos de rei Pelé, por exemplo, sabemos quem ele é, sabemos que ele é o melhor do século. Então, geralmente, esses títulos, né, dados a essas pessoas, elas têm um merecimento, né? Eles são merecidos e, muitas vezes, esquecidos. Passa-se o tempo, esquece-se isso, porque ele é muito temporal. E Jesus? Que rei é esse que esteve conosco há 2000 anos, 2020 anos, né? E ainda continua rei? Que reinado é esse? Que perdura por tanto tempo? Que não foge das suas origens? Aquele reinado que é constante, que é determinado, que passa por nós e vai seguir para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, porque ele é verdadeiro. É um reinado verdadeiro. Ele tem um reino. Mas que reino é esse? Onde está o reino de Jesus? Sempre nos questionamos isso. O reino dele está na espiritualidade? Como é que funciona isso? Como que é ser rei num lugar atemporal? Será que o reino dele existe uma localidade? Eu diria que existe muitas. Porque o reino dele está dentro de nós. Nós é que vamos conseguir mostrar o reino de Jesus. Ele veio perfeito. Na questão número 625 do Livro dos Espíritos, é perguntado assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é bem simples. Vede Jesus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviavam para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida
tudo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, no nosso livro dos Espíritos, nós temos que Jesus é o modelo perfeito, ou seja, merece ser chamado de rei. Ele é um rei. Mas e quando Pilatos chama ele e pergunta a ele, sois rei? A resposta é absolutamente oposta. Eu sou rei, mas é você que está dizendo. Eu posso ser rei, mas meu reino não é desse mundo. Porque ele não tinha uma coisa temporal para poder se chamar de rei. Quando se preparou a vinda dele, que ele já estava sendo esperado, se esperava que viesse um rei guerreiro, violento, armado, com grandes exércitos, para que ele pudesse tomar o reino e oferecer a eles um reino limpo, né? Era isso que eles esperavam do Messias. E aí chega um Messias totalmente diferente. Simples, humilde, filho de um carpinteiro, e domina. Com muito mais sabedoria do que um exército inteiro. Porque ele dominou pela moral. Ele veio e mostrou que tudo o que se tinha em pensamentos de agressividade, de domínio, era totalmente diferente. Ele veio nos trazer uma coisa completamente diferente. Não trouxe guerra, apesar de ter trazido algumas histórias, né? Nós vamos falar sobre isso. Muito bem. Ele veio e nos ensinou um caminho. Um caminho para que a gente pudesse atingir a perfeição, seguindo a senda do bem, por meio do amor a Deus e ao próximo. Assim, o mestre, dizendo que o seu reino não era desse mundo, na verdade, referia-se a uma vida futura. Que ele apresenta como meta para a humanidade, tendo por base a lei maior do amor. A conquista desse reino de Deus, o reino dos céus, deve ser objetivo de todos os homens. Mas esse reino ainda não está completamente dentro de nós. E tão pouco se estabeleceu nesse mundo. Nesse contexto, o reino de Deus, ainda não ser desse mundo, abarca um sentido amplo, do somatório de todos os seus habitantes. E ele não pode estar dentro de nós, uma visão mais estreita, pois a construção desse reino há que começar em cada um de nós, se nos propormos alcançar a vida perfeita. A edificação do reino divino em cada ser desse mundo será decorrente do uso correto do nosso livre-arbítrio, nas escolhas pelo caminho da verdade e da vida, do constante aprimoramento, do indispensável esforço e pela prática dos ensinamentos de Jesus, que produz bons frutos, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Naquela época, os judeus privilegiavam o formalismo religioso por meio de interpretações equivocadas de certas revelações divinas e do uso abusivo
práticas exteriores, supondo estar cumprindo rigorosamente as leis de Deus, cujas recompensas ficavam os bens terrenos ou materiais. Imaginavam que as calamidades, as derrotas, a dominação estrangeira, a esterilidade, dentre outras, seriam castigo divino. Diante da desobediência às leis de Deus, pois as orientações religiosas seguiam a linha do que não se devia praticar, do temor a um Deus que pune, da exclusividade do povo escolhido, da exigência do conflito humano ou animal, da vingança a quem lhe fez algum mal, do apedrejamento aos pecadores, além de outros conceitos propagados pelos doutores da lei. O Messias deveria ser um libertador do povo de Israel contra a denominação romana que humilhasse todos os reis do mundo. Um Messias dominador a outros povos. Contraponto-se a essa crença judaica, veio um Messias libertador espiritual. Simples, humilde, fraterno, que consolava os aflitos e necessitados. A boa nova de Jesus trouxe a lei do amor, um Deus justo, bom e misericordioso. Dessa forma, Jesus revelou outro mundo sob a ótica do amor, da fraternidade universal, da caridade, da justiça, da bondade e da misericórdia divina. É esse o mundo que ele prometeu. Aos que cumprirem os seus mandamentos, bons encontrarão as suas recompensas. Vejamos bem as bem-aventuranças. Pilatos, entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? E Jesus lhe respondeu: Tu dizes, o rei, mas não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18. Jesus responde: Meu reino ainda não é aqui, porque o reino de Deus ainda não está na terra, pois os seus habitantes não seguiam o caminho por ele indicado. O Mestre ensina que dia virá em que o reino de Deus será deste mundo. Isso dar-se-á quando os homens forem regenerados pela verdade na estrada do progresso e da fé. Jesus põe em relevo a natureza espiritual de sua missão, inteiramente estranha a interesses e aspirações materiais. Pilatos pergunta: És, pois, rei? Jesus disse: Tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a esse mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. A resposta dá o testemunho da realeza de Jesus, confirmando a autoridade que já dissera ter recebido do Pai, antes que a terra fosse criada. Refere-se à autoridade de protetor e governador. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Jesus apresenta-se como enviado de Deus, que veio trazer as leis morais divinas relativas a este mundo, ao grau de entendimento que essa humanidade pode alcançar, enquanto viver em um mundo de expiações e provas. Jesus representa a verdade que a humanidade tem condição de assimilar,
implantando o reino de Deus dentro de a fim de que, num futuro, possa transformar a Terra em um mundo melhor, num verdadeiro reino de Deus. Todo aquele que pertence à verdade, escuta a sua voz. Todo aquele que pertence à verdade, escuta a voz de Jesus, pois que ele é a verdade. Sua voz sempre se fez ouvir em todas as épocas, antes da sua missão terrena. Desde a origem dos tempos, pelos Espíritos do Senhor, seus mensageiros, dando a verdade correspondente às necessidades de cada época. Aquela voz se fez ouvir por ocasião de uma missão terrena, quando ele veio pessoalmente dar testemunho da verdade. Aquela voz vai fazer-se ouvir, ou ser ouvido, por intermédio do Espírito da verdade, que nos tempos atuais e futuros da nova era que se inicia, vem ensinar e ensinará progressivamente toda a verdade à proporção que puderdes ir compreendendo. E nos tempos preditos, quando houver tomado capaz de recebê-la, ele virá mostrá-la sem véu. Toda a tônica dos ensinos de Jesus é sobre a vida da além morte, do corpo físico, a vida que nunca se acaba, quer o espírito esteja em mundos materiais, quer esteja em planos espirituais. Assim, ele demonstrava como deveria ser o homem para poder um dia viver no reino de Deus, onde o mal não tem guarida e só o bem existe. Para isso, o homem tem de desenvolver todo o seu potencial intelectual e moral, desenvolvendo esse reino de amor e sabedoria dentro de si, para poder tornar esse mundo em um reino de Deus. Jesus esclareceu à humanidade a meta do homem ao viver na Terra, indicou o caminho a ser seguido, ensinou como agir nessa caminhada para atingir a perfeição possível, seguindo a senda do bem traçada e edificada por ele, usando o instrumento do amor a Deus e ao próximo. Não foi compreendido pelos judeus da época, que interpretaram Jesus como sendo o Messias esperado, aquele que os libertaria do domínio romano, tornar-se-ia seu rei e daria a esse povo o poder sobre os demais, ou passar a seta sem o ser. Aí, hoje, a grande maioria da humanidade, incluindo os seguidores de Jesus e os seguidores de outras interpretações espirituais, mas todos igualados na aceitação de um ser supremo, não conseguem vislumbrar esse reino de Deus, de paz, de harmonia, de amor, sem o contexto material, imaginando como os mesmos. Precisamos começar a semear o reino de Deus dentro de nós, como cidadãos desse reino, para juntos tornar esse planeta no futuro uma morada mais digna para as próximas gerações e o caminho da regeneração da humanidade, acolhendo as oportunidades abençoadas e pelas ações no sentido de elevarmos as vibrações de todo orbe terrestre. Eu fiz essa preleção e vou terminar dizendo o seguinte: no final do nosso capítulo, ele mostra uma realeza terrestre. Porque até então, dissemos que precisamos colocar em nós, dentro de nós, o reino de Deus. É estabelecer aquilo que nós precisamos nos melhorar. É
parametrizar aquilo que precisamos para poder chegar no reino de Deus. Mas, será mesmo? Kardec mostra, através do item 8, nesse mesmo capítulo, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é desse mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos desse mundo, se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo a minha realeza terrestre. Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu além túmulo. Rainha eu fui entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Muito bem. Ser rainha, ser rei, ter uma realeza temporal, não significa que iremos levá-los. Nem poder, nem título, nem dinheiro, nem fortuna. Não adianta termos isso aqui, se não seguirmos os ensinamentos de Jesus. Se não seguirmos os ensinamentos. Por quê? Porque não podemos levar tudo isso que nós estamos querendo levar. A realeza de Jesus não é desse mundo. A realeza, o reino dele nós vamos colocar dentro de nós, para poder seguirmos para o seu reino. O além-morte vai nos determinar onde estaremos e como, dependendo de como vivemos aqui. É isso, pessoal. Oi, Dorothy, que bom ficar aqui refletindo, né, sobre a realeza de Jesus, que traz aquela calma, a serena, as nossas correrias do dia a dia, né? E esse reino de Deus que a gente vai procurar tão longe, e ele vai estar onde? Onde está o seu coração, né? Muito obrigada, Dorothy, foi muito bom. Tânia, deixa eu fazer só mais uma coisinha. E nós não podemos esquecer de tudo que nós estamos passando hoje. Né? Quando nós falamos que temos que colocar o reino de Deus dentro de nós, né? Para poder seguirmos para o reino dele, que nós sentimos na pele tudo que nós estamos passando, famílias perdendo seus entes, sofrendo todos, desemprego, tão difícil a situação hoje, que nós temos que parar, refletir, porque estamos chegando aí, batendo a nossa porta, né? O reino de regeneração. Ele vai mudar, vamos dizer assim, nosso planeta vai mudar. E não vai adiantar nós queremos segurar, né? Não vai ser nós que vamos. Nós podemos melhorá-lo, mas brecar não dá. Nós vamos ter que assumi-lo. É verdade, Dorothy. Tudo que nós estamos passando agora, seja essa crise de água, de temperatura, tudo é consequência, né? E a gente não precisa ter medo. Nós temos que confiar na bondade de Deus, nosso Pai, e prosseguirmos em frente, né? Quem tem Jesus como a sua meta, o seu roteiro, consegue passar por tudo, né? É Ele que nos sustenta a caminhar. Então, minha amiga, gratidão. Gratidão mesmo pelo seu ensino. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. E eu quero também agora, né, que já são os momentos finais da nossa reunião, eu quero convidar vocês para o nosso último estudo do mês.
O último estudo do mês, eu fiquei muito contente, porque vai ser feito por uma duplinha, sabe? Eu convidei um amigo nosso, que está aqui na nossa sala, para fazer um estudo comigo, e ele aceitou. Então, eu fiquei muito contente. O próximo estudo nós vamos fazer sobre a valorização da vida, em homenagem ao Setembro Amarelo. E esse meu amigo, que foi um amigo de pandemia, porque antes eu não tinha contato com ele. Então, assim, a gente estava no mesmo grupo de trabalho voluntário, mas eu não tinha uma certa convivência com ele. E a pandemia fez isso, né? Nos aproximou, novos amigos, velhos amigos também, através da internet. Então, a semana que vem, o Júlio Arantes, que está aqui. Júlio, está aí ainda? Dá uma boa noite para os nossos amigos. Vai ser o Júlio Arantes e eu que iremos falar sobre a importância da nossa vida. Porque nós temos vida em abundância. Então, nós temos que aproveitar o momento que nós estamos aqui na Terra. Então, eu convido a todos vocês que estão aqui conosco hoje na sala, os que vão nos ouvir futuramente, que possam estar também conosco, refletindo sobre a importância da nossa vida. O Setembro Amarelo é isso, é para a gente refletir sobre a nossa vida e ter uma gratidão por ela, né? Isso que é importante. E agora nós vamos para os momentos finais, momento de sensibilização, de nós pegarmos o nosso copinho d'água, a nossa garrafinha d'água aqui do lado, né? Ou mentalizar o nosso filtro, mentalizar os bons amigos espirituais, trazendo o remédio que o nosso corpo espiritual tanto necessita, que irá refletir no nosso corpo material. Então, meus amigos, convido nesse instante para que todos nós possamos ligar em mentalização com o nosso amigo Jesus e toda a equipe espiritual que nos assiste, que nos ampara, a equipe do Senhor José Marques Garcia, que possa vir nos abençoar, a serenar os nossos corações, porque cada um de nós tem aquele que, né, que precisa estar acalmando, que precisa estar aceitando. Então, nesse momento, é um momento que essa equipe maravilhosa nos acolhe em seus braços, nos fortalecendo, falando à nossa mente a importância de continuarmos caminhando para frente e para o alto. Que todos os lares possam ser abençoados com a energia, com os fluidos benéficos dessa equipe dos servos de Maria, realizando essa limpeza, tirando todas essas energias negativas, trazendo essa paz, essa luz, que nos acalma, que nos acerena, com que faz com que nós nos perdoamos a nós mesmos para continuar a nossa caminhada. Mestre querido e bons amigos, muito obrigado pelas bênçãos, pela proteção que nos dá a cada um de nós, aos nossos lares, e que possamos sempre, no momento de desespero, de aflição, chamar pelo nosso Mestre Jesus. Teodoro? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé,
onde haja dúvida, verdade, onde haja mentira, esperança, onde haja desespero, luz, onde haja trevas, união, onde haja discórdia, alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que compreender, amado que amar, porque é dando que receberás, perdoando que somos perdoados e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja e assim será. Muito obrigado, seu Adalto, dona Shirley. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, né, durante esses momentos do Evangelho, e que nós possamos ter uma semana abençoada, sempre em companhia do nosso Mestre Jesus. Fiquem com Deus. Até a próxima semana que vem.